Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos pedir a sua bênção para o estudo da noite do Livro dos Espíritos, na questão 131, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos: há demônio no sentido que se dá a esta palavra? E a resposta dos espíritos são clara: se houvesse demônio, seria uma obra de Deus. Mas porventura Deus seria justo e bom se houvesse criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente infelizes? Se há demônios, eles encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que pratica em seu nome. A resposta, é claro, em que ele fala que se existe demônio, seriam, então, os homens. E ele continua fazendo uma explanação mais detalhada, os espíritos, em que ele diz o seguinte: a palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, donde ela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demônio, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, eles existiriam como Ele, de toda a eternidade, ou então seriam e haveriam várias potências soberanas. A primeira condição da doutrina é ser lógica. Ora, demônios no sentido absoluto, falta esta base essencial, e concebe-se que povos atrasados aos quais, por desconhecer os atributos de Deus, admitem suas crenças divinas e maléficas e também admitam demônios. Mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus suponha ele haver criado seres destinados à prática do mal perpetuamente. Por isso equivale-lhes, com esse pensamento, negar-lhes a bondade. E ele, inclusive, aqueles que quiserem consultar, ele faz uma explanação bem mais vasta e que explicando, que essa concepção de demônio ele é dos tempos modernos, e que demônio no sentido, que a civilização corrente impressa ao vocábulo não são seres, votados pela sabedoria à prática do mal, e sim espíritos humanos que se desequilibraram em atitudes infelizes perante a vida. Pode estar eles domiciliados, na sombra do mundo ou no plano, encarnados, ou no mundo espiritual, em correlação, com os núcleos residenciais da Terra mesmo. E tanto pode ser, espíritos encarnados quanto desencarnados. Quanto à teologia que se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato, que o diabo seria um senhor absoluto do mal, dominando no inferno sem fim. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se nas esferas distantes, nos seios tormentosos das trevas. Sim,
As zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Cristo, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes, e um deles se constituiria em representação do próprio gênio infernal. Basta isso para que nos informemos de que o termo diabo não indicava, no conceito do mestre, um gigante de perversidade, poderoso e eterno, no espaço e no tempo, e sim designava o próprio homem quando algemado às torpices do sentimento inferior. Isso nós estamos fazendo essa reflexão porque no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70, Jesus respondeu: não vos escolhi a vós, os 12 apóstolos, e um de vós é o diabo. Isso está no Evangelho de João. Então quer dizer que Jesus fazia acepção do diabo no sentido da pessoa, ou do espírito que faliu, que se deixou dominar pelas más tendências. Daí concluímos que cada criatura humana apresenta certa percentagem da expressão diabólica na parte inferior de sua personalidade. Satanás simbolizará, então, a força contrária ao bem. Quando o homem descobre no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal e dá-lhe combate, evita o inferno no íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Grandes multidões mergulham em desesperos seculares porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. E comentando esta passagem de João, somos compelidos a ponderar se entre os 12 apóstolos um havia que se converter em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos diabos existirão em cada grupo de homens comum na Terra? E para encerrar, a gente gostaria até de estender um pouco o tempo, para contar uma historinha que assistia na espiritualidade uma aula de sabedoria numa das cidades espirituais dos círculos de Marte, quando surpreendi uma lição interessante. Essa historinha de Irmão X, do livro Lázaro, em que um velho orientador das entidades inexperientes e juvenis comentava a existência dos inimigos da obra divina e explicava: o diabo existe como personificação do desequilíbrio. Como poderia caracterizá-lo? Interrogou um dos presentes. E o propósito, é o prototipo da ingratidão para com Deus, respondeu o venerável instrutor. O diabo é filho do Eterno que menosprezou a celeste herança. Recebe os tesouros divinos e converte-os em misérias letais. Das bênçãos que lhe se felicitaram o caminho, faz maldições que estende aos semelhantes. Cego às belezas universais que o cerca, vive afirmando sua permanência no inferno, criação dele mesmo em seu plano interior. É a alma repleta de atributos sublimes, que permanece, entretanto, na obra do Pai como gênio destruidor. É sábio de raciocínio, mas pérfido de sentimento. Seu cérebro elabora rapidamente as mais complicadas operações para a ofensiva do mal. Todavia, o seu coração é paralítico do bem. Sua cabeça é fogo para a mentira, contudo, o seu peito é gelo para a verdade. Escancara nas mãos o que acariciam
e está sempre disposto a condenar, perverter e confundir os demais filhos de Deus, lançando a perturbação geral para que os seus interesses isolados prevaleçam. Pela ciência e perversidade de que oferece testemunho, é um misto de anjo e monstro, no qual se confunde, né, santidade e bestialidade, a luz e a treva, o céu e o abismo. A criatura desventurada pelo desvio a que se entregou voluntariamente é, de fato, mais infeliz do que infame, merecendo antes de qualquer consideração nosso entendimento e piedade. Nesse instante, né, em face da pausa, né, que o orientador deu, exclamou uma jovem, né, no círculo em que estava a reunião, satisfeita, né, pela possibilidade de cooperar no esclarecimento do estudo em tese sobre o diabo. E ela disse: eu conheço o diabo. Você? Perguntou, né, o instrutor admirado. Será possível? E ela respondeu: sim, eu já estive na terra e ele se chama homem. E para encerrar, a gente colocaria, né, que no Livro dos Espíritos considera que Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Anjos são aqueles espíritos, né, na caminhada pela vida, pelo sofrimento, a dor, conhecimento e aprendizado, galgaram as posições, né, sublimes da evolução. E diabo, na acepção na qual conhecemos na doutrina espírita, são seres ainda ignorantes das verdades divinas de nosso Criador. Há caminho também para o seu reequilíbrio, para o seu restabelecimento ante as leis de Deus. Obrigado a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.